Presente no canal Restaurante, hoje gravando aqui no showroom da Franco Bachô, na Avenida Bandeirantes, em São Paulo, especializado em móveis para food service, estabelecimentos, bares, restaurantes, hotelaria, praças de alimentação. Nós estamos recebendo aqui a presença do Luiz Carlos Santos, gestor da franqueadora Grileto do grupo Alipar. Muito obrigado pela presença, Luiz. Nós que agradecemos, Sérgio, pela oportunidade de falar um pouco dos nossos negócios nessa área. Ok, muito obrigado. Grupo Alipar, vamos apresentar para quem está nos assistindo quem é o Grupo Alipar? O Grupo Alipar é uma holding na área de alimentação, uma das maiores holdings hoje no Brasil, nacional, e ela tem restaurantes como o Croissant, o Gin-Gin, Montana e o Grileto. Hoje é uma tendência, Luiz, de, digamos assim, franqueadores terem mais de uma marca. Antes não era muito, há 20 anos atrás não era tão comum. Mas se percebe hoje em dia que pessoas, empreendedores que têm certa habilidade em fazer acontecer franquias, muitas vezes eles querem ter mais de uma marca. Então aí o franqueador acaba também, digamos assim, se atualizando nesse sentido. É melhor ter um portfólio. É melhor ter um portfólio. Nós temos aí, somamos a isso a experiência em outras, uma troca de know-how, na verdade, né? Estamos fazendo uma troca aí, uma energia boa com a experiência do franqueado com outras operações. Que é uma cultura multiplicadora. Quem, digamos assim, consegue fazer acontecer uma marca, formatar muito bem, dar um suporte bom para os franqueados, acaba também, então, tendo a aptidão de fazer mais de uma marca ao mesmo tempo. Que é o exemplo do próprio Grupo Alipar, né? Um case de sucesso como o Grileto, Montana, Gin-Gin e agora o Croissant. Qual o tamanho do Grileto hoje no mercado? Hoje o Grileto está com 160 unidades espalhadas em todo o Brasil. 160? 160 em 17 estados do Brasil. Tá certo. E quantos anos esse desenvolvimento do Grileto? O Grileto começou no processo de franquia em 2011 e tem aí crescido a cada ano. Certo. Dentro deste momento, Luiz, eu vi que muitas franqueadoras, no primeiro momento, revisaram seus planos desde o ano passado, em função do momento do Brasil. Porém, às vezes eu ouço que, olha, as respostas, apesar de tudo, têm sido melhores do que o esperado, né? Aparentemente, o setor de alimentação ele conseguiu sobreviver bem aí a tempos difíceis, ser relativamente forte, e parece que também o consumo das famílias, o do meio-dia, tem dado respostas boas, e aí a abertura de lojas parece que está sendo promissora. Para vocês também? Importante. A área de alimentação, costumamos dizer que é a que demora para entrar na crise, é a primeira a sair da crise. Temos aí crescimento significativo em ordem de 13% comparado ao ano -1. Quer dizer, significa que estamos crescendo enquanto outras áreas ainda sofrem um pouco com a crise. 13% eu acho que bem significativo. Bem significativo na área de alimentação. Porque tem gente que não cresceu nada e já está feliz, assim, porque não reduziu, né? Não teve que fechar lojas. Recentemente eu vi ainda, que também tem a ver com a área de franquias, que é do Dia, se não me engano, que fechou 200 lojas, né? É uma área um pouco diferente, claro, mas só digo que então os 13% de vocês é uma notícia muito boa. É importante que tivemos que revisar muitos processos, se adaptar a um momento novo na economia e também na mudança de perfil do consumidor. Em função dessa mudança de perfil de consumidor, vocês têm, digamos, mudado algo no cardápio também? Sim, é fundamental. Quem que desejar sobreviver vai precisar estar conectado a essas mudanças, a entender o seu cliente que está chegando à sua loja. Hoje o Grileto disponibiliza mais de 44 opções de pratos no seu cardápio, atendendo todo tipo de pessoas que gostam de fazer alimentação, tanto aquele que gosta de uma proteína animal ou aquele que gosta de uma refeição mais light. Isso acho que hoje está em voga, né? A questão da alimentação saudável, que começou como um pequeno nicho, seja de que ordem for, não necessariamente vegetariana, aparece aparentemente crescido, e muitas vezes vem as famílias também, né? E aí tem que atender as diversidade familiar. Exatamente. Hoje nós temos desde um delicioso parmegiana no Grileto até uma salada light, também buscando aí a criança com pratos kids, que são próprios para alimentação saudável de uma criança, com uma cenourinha no prato da criança. Você percebeu muito, gostaria que você comentasse nesses anos também, a competitividade das praças de alimentação no horário do meio-dia, né? Porque as pessoas saem em turmas, muitas vezes na hora do trabalho, para comer, se alimentar,
E aí um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Me parece, alguns shoppings, inclusive, se transformou alguns shoppings que não são aqueles shoppings mais, digamos assim, de ponta, né? Que tem horário, tem circulação em todos os momentos, todos os dias. Mas para alguns shoppings, transformou no principal horário. É o principal horário onde as lojas têm que estar preparadas para recepcionar esse público, que é na ordem de meio-dia, às 2, 3 horas da tarde. É um horário que todas as operações estão prontas e com essa variedade de cardápios para buscar atender todos os seus clientes. Tá certo. E hoje, como é que está a parte de delivery do Grileto? Né? Porque se fala tanto hoje em delivery, em algumas casas o pessoal fala que chega a ser 40%, casas de rua, que chega a ser 40% do faturamento, né? Vocês também têm algum projeto de delivery? Estão funcionando nesse sentido? Hoje, todas as marcas do Grupo Alipar funcionam com o sistema delivery. É uma tendência, não podemos ficar fora dessa tendência e hoje temos excelentes resultados também na área de delivery, uma parceria com uma grande empresa nesse segmento. Porque para o franqueado isso é importante, né? Porque, digamos assim, é uma maneira de ele ter respostas melhores usando a mesma estrutura. Em alguns momentos é quase como uma segunda loja da mesma loja. Da mesma loja, perfeito. É essa a mesma colocação. Você ter movimentos diferentes usando a mesma estrutura. E importante, porque você está atingindo a necessidade do seu cliente, que é estar em casa e querer receber essa mesma alimentação na sua própria residência. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente tem um público de empreendedores, tem um público de gestores, ou a gente brinca que a gente está sempre tentando atingir, mesmo aquele que é funcionário do setor de serviço de alimentação, que ele tem cabeça de dono, ou seja, ele é interessado em progredir ou quem sabe empreender mais tarde. Então, na prática, as franquias do Grileto, elas têm um formato só, tem mais de um formato? A franquia segue a linha tradicional de lojas e de processo de franquia. Mas de tamanho de franquia, digamos assim, né? Se tem um espaço X de loja ou se adapta? Hoje nós temos espaço lojas do Grileto com 26 metros quadrados a 40 metros quadrados. Tá. Então tem uma adaptação à necessidade do franqueado, do investidor. Tá certo. Porque parece que hoje, né, essa redução do tamanho das lojas também em praças de alimentação tem acontecido pelos custos, pela rentabilização, mas parece que essa parte da tecnologia das cozinhas também tem possibilitado, né, usar espaços menores. É fundamental. Hoje o custo, bem colocado por você, Sérgio, é importante fazer uma avaliação. Hoje o custo é muito alto e operações menores favorecem aí ter uma taxa de ocupação menor. Certo. E hoje, né, como você vê assim a pessoa que busca a franquia, né? Porque, digamos assim, tem aquele que já é empreendedor, aí ele quer ter um segundo negócio, de repente ele era empreendedor que não era da área de alimentação, mas ele já é uma pessoa mais experimentada em tomar conta do negócio, pensar o negócio. Por outro lado, você também tem essas pessoas que procurando uma fonte de renda para a sua família, em um momento que tem desemprego, ou então depois de ter aposentado. No Brasil nós temos aposentados muito jovens, né, com 50 anos, 48 anos, então quer empreender, quer ter uma segunda renda. Como você vê a perspectiva de sucesso, digamos assim, para as pessoas, né? Se faz falta muitas vezes uma cultura empreendedora para quem nunca empreendeu, né? Porque a franquia ela te dá uma estrutura, te dá uma marca, te dá um caminho, né? Mas depende também do empreendedor ter visão. Nós chamamos isso de identificação, né, com o negócio, e nós provocamos isso aos nossos candidatos à franquia, a se identificar com o nosso negócio. Quando essa identificação acontece, o caminho fica mais fácil, tanto para aquele que tem experiência, nós vamos melhorar isso, ter essa troca de experiência, como aqueles que não possuem nenhum tipo de experiência e passa a atender isso dentro de uma franquia. Certo. E a gente vê hoje, né, nesse segmento de alimentação, sempre tem ainda um certo índice de mortalidade grande entre o primeiro ano, o segundo ano. Muitas vezes se percebe que são negócios familiares, né, que não têm assim ainda uma experiência de gestão, né? Então muitas vezes não conseguem, digamos assim, depois de lançar um negócio, saber como trabalhar para ele se rentabilizar melhor, ou pequenas mudanças têm que ser feitas ao longo do tempo, daqui a pouco não faz mudança nenhuma, ou muitas vezes tem um descontrole financeiro também. O que nós chamamos muita atenção e identificamos com anos na área da franquia é que você precisa ser forte na questão de gestão de pessoas. Esse é o ponto principal que deve ser observado. Quando você tem um negócio, você tem um foco na gestão, identificação, e em seguida a gestão com pessoas, certo que a mortalidade diminui bastante. Certo.
E o Grileto, o Grupo Alipar, eles dão um suporte nesse sentido? Eles procuram incentivar essa parte de cultura empreendedora, de gestão? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós temos experiência por lojas próprias. Nós testamos primeiro aquilo que nós apresentamos para os nossos franqueados. Isso é muito interessante. Nós não lançamos nada que não tenhamos aprendido e sofrido um pouco com aquela experiência. Depois passamos para os nossos franqueados. Isso ajuda muito o nosso franqueado que está na ponta. E o nosso trabalho, que está sempre ao lado do franqueado. Esse é o grande segredo do Grileto, estar ao lado do seu franqueado no dia a dia. Fazemos o nosso escritório a praça de alimentação. Isso significa que nós estamos sentindo ali, dia a dia, a dor dele. O Grileto hoje é praças de alimentação, 100%, ou também tem algum Grileto de rua? Hoje, 100% da operação do Grileto está em shopping center, porém com desenvolvimento em containers e lojas de rua. Lembrando que nós testamos esse projeto para depois vender ele e entregar ele a um candidato. Queria abordar um pouquinho esse projeto. Eu dei uma olhada nesse projeto de container. Eu vi que ele é praticamente, digamos assim, uma praça de alimentação, uma mini praça de alimentação com as marcas do Grupo Alipar, que vira uma praça de container, de certa maneira, né? Vira uma praça. Achei bem bacana, bem interessante. E contribui bastante com o investimento inicial comparado a um shopping center, por exemplo. E muitas vezes, né, a pessoa que vai investir, que vai empreender, ele pode fazer isso sozinho, ele pode se reunir com outras pessoas, fazendo até um pequeno consórcio, né? Porque cada um pode tomar conta de uma loja. E também outra coisa que abrevia muito a instalação, né? Por exemplo, se você tem um terreno numa cidade boa, uma cidade interior, também, né? Você, em vez de ficar 2 anos construindo, 1 ano construindo, 8 meses construindo, provavelmente esse projeto de praça de alimentação de container seja muito mais rápido. Muito mais rápido, barato e dentro daquilo que oferece, né, na região, passa a ser uma iniciativa bem interessante. Luiz, dá para dar uma ideia do investimento e prazo de retorno? O prazo de retorno hoje depende muito do investimento inicial, né? Quando se fala em prazo de retorno, estamos falando em torno aí de 14 a 18 meses de retorno dessa operação. Mas isso é muito relativo, porque depende do que foi investido, desde um shopping novo ou um repasse, um processo de repasse, muda bastante esse investimento, afetando aí a taxa de retorno. E como você vê hoje a distribuição de lojas do ponto de vista assim de potencial em cidade grande e cidades menores? Porque até uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, mesmo grupos varejistas como Americanas, por exemplo, que é fortíssimo, abria só em lojas até de cidades de 200 mil habitantes, né? E hoje não, hoje tem uma política agressiva em cidades de 50 mil habitantes, que aparentemente, né, isso que eu gostaria de ouvir de você, tenta seguir onde está o dinheiro. Quer dizer, porque também polos de riqueza estão espalhados pelo Brasil, então por que não abrir em cidades menores? E nós temos bons exemplos nisso. O Grileto tem operações hoje em cidades como Juazeiro, na Bahia, uma população bem menor, Petrolina. Então, nós estamos nos locais com oportunidade de levar o nosso produto com qualidade. E o mercado não está só nas grandes capitais, está no interior ou em cidades muito pequenas. Bacana. Aqui na imagem vocês têm aí o site do Grileto, quem quiser informação, deve ter uma área aí para interessados em franquias. Muito obrigado, Luiz, pela presença aqui, agradeço ao Grupo Alipar por estar participando, ao Grileto especificamente e a você. Eu agradeço, Sérgio, e muito obrigado pela oportunidade.